Richard vai nos dar uma palavra sobre a missão dos Gideões Internacionais. Os irmãos sabem, desenvolve um ministério fabuloso no mundo inteiro de distribuição da palavra de Deus. E a cada ano é um desafio novo, porque a meta é distribuir mais e mais Bíblias. E todo mundo aqui que viaja, passa uma temporada no hospital, tá? Já conhece esse material aqui, que é preparado, né? Nesse formato e em outros também, para comunicar o Evangelho. E nós temos vários irmãos aqui na nossa igreja que são gideões, e o irmão Richard é um deles. Hoje tem vários espalhados pelas igrejas, não é, Richard? E você é nosso gideão aqui, tem outros aqui também presentes, vai nos dar agora uma palavra de instrução, e depois o irmão Cadu prossegue, nós retornamos, se Deus quiser, ali em cima. Bom dia, irmãos. Grande prazer, alegria estar novamente aqui para compartilhar o Ministério Gideônico com os irmãos, né? Hoje, que é o dia da Bíblia. E é o foco dos Gideões, né? Distribuir a Bíblia. No formato do Novo Testamento, mais Salmos e Provérbios, né? E também nesse outro formato, como o pastor mostrou. Mas, dentro do dia da Bíblia, estamos aqui para compartilhar com os irmãos. Os Gideões é uma associação de homens de negócio e profissionais liberais cristãos, que atua em 200 países. E esse livrinho, né, muitas vezes as pessoas falam, esse livrinho, às vezes falam a Biblinha, está traduzido em 109 idiomas, né? Então, a nossa missão é levar homens, mulheres, meninos e meninas a conhecerem a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. E nós fazemos isso cumprindo a missão que o Senhor Jesus nos deu de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E os Gideões têm feito isso, como falamos, em 200 países, né? E nós fazemos isso distribuindo, né, como os irmãos sabem, a palavra de Deus em escolas, presídios, hotéis, hospitais, quartéis, áreas militares, né, nas forças armadas, e também com o evangelismo pessoal. Queria fazer um comentário breve aqui em relação à distribuição nos hospitais, que a gente usa esse Novo Testamento branco para os médicos, enfermeiros e funcionários. Um irmão nosso lá de Belo Horizonte, ele colocou no coração de estar sempre atuando nos hospitais, orando pelas pessoas, né? Muitas vezes numa situação crítica de saúde, lá orando, entregando a palavra. E ele era muito conhecido nos hospitais lá de Belo Horizonte. Ele chegou um dia numa área lá de UTI, e viu um movimento diferente, o pessoal correndo para lá e para cá, né? E ele saiu atrás, né? E as enfermeiras já o conheciam, e de repente ele viu o pessoal puxando o biombo ali, né, no cantinho. E aí, quando ele chegou, foi falar com a enfermeira, ela olhou para ele, já conhecia o trabalho dele, e falou: meu irmão, para esse daqui, você chegou atrasado. Não vai ter como nem entregar mais a palavra. Chegamos atrasados. E eu lembro da palavra do Senhor Jesus, né? Que está lá em João, capítulo 4, verso 9, que diz assim: é importante que nós façamos a obra daquele que nos enviou, enquanto é dia, porque a noite vem, quando não se pode trabalhar. Então nós temos essa urgência de levarmos a palavra, o amor de Deus, a palavra de salvação aos perdidos. E em relação ao evangelismo pessoal, você que deseja ser um Gideão, depois pode conversar comigo, né? Eu estou aqui acompanhado da minha esposa, que é auxiliar, a Dalgisa, e temos o irmão Aulos aqui, que é fundador aqui do nosso campo.
Eu não estou visualizando outros irmãos aqui, como o pastor falou, às vezes estão em outras igrejas, né? Mas quando você é Gideão, você pode adquirir esse Novo Testamento aqui, Corvinho, de evangelismo pessoal, e você pode fazer o evangelismo pessoal. Por exemplo, alguém chega lá na sua casa e entrega aquela pizza, né, Paulão? Você já vai, faz o evangelismo e entrega um presente para ele. Chegou uma encomenda, você parou no posto de gasolina, entrega lá para o frentista. Eu tive uma experiência dessa no posto de gasolina. Nós estávamos fazendo um trabalho de Gideões lá no bairro de Madureira e paramos no posto para abastecer o carro. Quando a gente parou, do nosso lado parou um outro carro e o rapaz que desceu do carro virou para o frentista e falou: aí, irmão, bom dia, irmão. Aí eu falei: irmão, né? Já saiu. Ô, irmão, bom dia, Deus abençoe. Você é irmão de qual igreja? Ele falou: não, eu não sou de igreja nenhuma, não sou crente, não. Eu falei: então, ainda não. Ainda não. Ele falou: isso, ainda não. Aí ele falou: ainda não. Eu falei: então você vai ganhar um presente. Aí eu fui presentear ele. Só que esse Novo Testamento, todos eles, tem no final, na contracapa, o plano de salvação. E aí nós podemos apresentar o plano de salvação. E aqui tem a oração, você recebendo a Jesus como Salvador. Aí ele leu, você entendeu? Concorda? Então bota o seu nome aqui, assina aqui, recebeu a Jesus. Então é uma ferramenta que a gente tem para compartilhar, né, o amor de Deus, levar as pessoas a Jesus. Nós trabalhamos em campos, né, que são regiões de atuação. Nós chamamos o nosso aqui Campo Rio Tijuca. Mas nós temos 19 bairros na nossa região. E dessa região nós temos um alvo nesse ano, o ano gideônico é de junho a maio, e distribuímos 12.750 Novos Testamentos. Não é muito, mas nós não conseguimos distribuir isso ainda, distribuímos só 3.400. E temos um alvo, um outro desafio, de agregarmos ao nosso campo mais 19 irmãos gideões. Estamos precisando de gente, precisando de braço, né? Então, por favor, a gente pede para você se juntar a nós. Se você tem o interesse de saber mais, depois conversa comigo ali na saída, você pode se juntar a nós como membro. Se você não pode ser membro, você pode ser amigo dos Gideões. Nós temos aqui na nossa igreja vários irmãos que já são amigos dos Gideões. Já falaram comigo, nós já passamos o nome lá para a sede, já faz a sua oferta mensal, né? Minha cunhada está ali, é uma amiga do Gideão, né? E aí, assim, a gente contribui mensalmente para a produção de Novos Testamentos. Tudo que a gente contribui é para produzir esse livrinho para os Gideões distribuírem nesses locais que a gente colocou, né? Hoje é o dia da Bíblia, né? Então nós temos um convite aos irmãos, né? A nossa sede nacional pede para a gente fazer esse convite, de você ofertar para a produção de um Novo Testamento. Custa R$ 5,25. Imagina aqui, ó, vamos dizer que nós temos aqui quase 300 pessoas, viu, pastor Marcos? Nós teríamos 3 caixas de Novo Testamento ofertado pela igreja hoje para ser distribuído pelos Gideões. Então, você sentiu esse desejo de contribuir com um Novo Testamento, ou com mais, desejo do seu coração, depois fala comigo lá na saída, né? E aí agora temos a nossa notícia, né, nova. O pastor falou, sempre a gente tem desafio, viu, João? Agora nós temos um grande desafio 2026. O que nós chamamos de uma blitz internacional de escrituras. A nossa sede internacional nos Estados Unidos escolheu a cidade do Rio de Janeiro para receber essa blitz internacional de escrituras no ano que vem, de 7 a 21 de março, aqui no Rio. Nós temos o alvo, meu irmão, de distribuir 600 mil Novos Testamentos na cidade do Rio de Janeiro, nesse período de 10 dias. Se nós fizermos uma conta ali, no matemático, nosso engenheiro, Dr. Emerson, 600 dividido por 10 dias, né, Dani? 60 mil Novos Testamentos por dia. É um desafio muito grande. Deus proverá. Nós vamos precisar de muita oração. Preciso que os irmãos, por gentileza, lembrem-se de nós nesse projeto, orando por nós intensamente. Precisamos de muita oração,
precisamos de braços, precisamos de motoristas para estar carregando as caixas com os gideões para cima e para baixo aqui no Rio. O Rio é grande, hein? Tem 164 bairros, Paulão, sabia? E intérpretes. Já falei com a Camila, viu, pastor Sócrates? Para ajudar a gente e outros irmãos que podem interpretar aí. Nós vamos receber 25 irmãos do exterior. Inclusive, o pastor Israel está programando no dia 8 de março, nós recebemos um irmão aqui para falar para nós. Então, fechando, vamos lá, Rodrigo. Você se converteu com o Novo Testamento. Esse testemunho, volta um pouquinho para a turma ouvir, deixa eu falar. Volta um pouquinho, Rodrigo. Isso é um testemunho muito breve. Volta lá, presta atenção que é menos de um minuto. É quando você piscou o olho já acabou. Vai, Rodrigo, desculpa. Você se converteu com o Novo Testamento. Meu marido já era da igreja, né? Eu era budista. Viu? E eu tinha um escondido, assim. E aí eu lia escondido pra provar pra ele que ele estava errado e provar que ele, enfim, era mais pra pegar ele nas letras, nas palavras, né? Eu comecei a ler assim e li João escondido. E aí terminei o evangelho chorando, emocionada, né? E foi bem lindo. Foi uma das partes da minha conversão, foi através de um livrinho. Vocês conseguiram ouvir? Ela recebeu, né, isso aqui, e o marido era crente e ela não era, e ela queria ler para contestá-lo. E o evangelho de João pegou ela, né, o Espírito. Então, fechando, meus irmãos, vamos ler Isaías 55:11 juntos? Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. E essa é uma frase que agora os gideões adotaram. Vamos falar juntos? O evangelho é nossa missão. Muito obrigado, Deus abençoe vocês.